Oi, gente. Nesse vídeo aqui, a gente vai conversar sobre a revolução solar. Vou explicar como que fazemos para interpretar o caminho do Sol em cada mês e como conectamos a realidade do mapa do ano sobre o mapa natal, já que eles se completam. Acompanhe aqui. Bom, primeiramente, nós vamos aqui escolher um mapa. Então, eu vou colocar o meu mapa, inclusive, como exemplo, tá? Esse é o mapa natal, o meu mapa natal. E o que a gente vai analisar aqui é o mapa do ano. É muito importante deixar claro que o mapa do ano, que representa a revolução solar, é apenas um complemento ao mapa natal. Então, sempre quando formos fazer um atendimento de mapa do ano, de uma revolução solar, a gente começa pelo mapa natal. Até mesmo porque no ano nós temos sempre planetas protagonistas, nós temos o ciclo correspondente, um planeta que corresponde a um ciclo, tudo aquilo que nós já conversamos nos encontros anteriores sobre toda a base, né, que é o próprio mapa natal em si, tá? Sabendo qual é o planeta do ano, nós temos também os signos que são palcos de manifestação. Porque, no caso, agora em 2021, como exemplo, nós temos Vênus. É um ano de Vênus. Então, onde nós temos Vênus, com certeza é um palco que as coisas vão estar acontecendo. Inclusive, Vênus como uma importante ferramenta para o ano. Ferramenta de acordo com os arquétipos. Vênus se trata de harmonia, de equilíbrio. Então, as nossas ferramentas são essas, para os arquétipos de, no caso, Vênus. Para cada ano vai ser um tipo de planeta. E a ferramenta as ferramentas são exatamente os arquétipos do planeta em questão. No caso aqui, o exemplo é Vênus. Então, tendo Vênus como ferramenta, eu já sei que eu vou ter que usar as ferramentas do equilíbrio, da harmonia, da pacificação, da diplomacia, enfim. E o fato de eu ter ele num palco, inclusive planetas associados a ele, que é o meu caso, tudo entra no jogo aqui do ano. Então, quando eu pego para interpretar um mapa do ano, eu preciso pegar esse planeta e conversar com a pessoa a respeito desse palco. Como está esse palco? Porque o palco onde está Vênus é um palco que tem que estar muito equilibrado. O próprio Vênus pede para que a gente tenha esse equilíbrio aonde ele esteja, para que a gente tenha inclusive os acréscimos, que são os próprios, né, arquétipos de consequências, acréscimos, que é o dinheiro e o amor, né? Entre aspas, amor no sentido de relacionamento afetivo, que a gente sabe que esses assuntos se tratam de acréscimos. Então é preciso ter primeiro um caso de amor onde nós temos Vênus, com os assuntos da onde ele está presente. No meu caso, é a questão do setor 4, o palco da família, do passado. Esses assuntos precisam estar bem equilibrados dentro de mim, para eu saber, inclusive, para que essas ferramentas estejam super potentes aí, para poder utilizar. Agora, vejam só, aí para nós podermos saber quais são os signos correspondentes do ano, basta eu saber quais são os signos que o planeta Vênus rege, que no caso é Libra e Touro. No meu caso, Vênus está exatamente em Libra. Então, aqui é bem forte esse setor. Já fica bem claro que emerge aí no ano de 2021 para mim assuntos familiares e do passado. Como eu lido com isso? É exatamente com a ferramenta que eu possuo em mãos. É equilibrando, é sendo diplomata, tentando harmonizar a situação, principalmente dentro de mim, porque o mapa ele fala do que está dentro de nós. E trazendo as questões também que envolvem outros planetas, que foram arquétipos que nós já trabalhamos nos encontros anteriores. E o próprio local de touro. Vejam que signo de Libra se trata do ar, né, um elemento ar. E ele é cardinal. Então, além de ser do elemento ar, que é de interação, ele é cardinal, que a iniciativa parte de quem é Libra, de quem traz Libra aí, né, como protagonista. No caso, eu aqui, o Vênus. Então, sou eu que tenho que pacificar. Inclusive aonde? Nas interações, porque eu estou falando de um elemento ar.
Quando nós analisamos a questão de touro, touro ele já é um signo da terra. Então é um local que eu estabilizo, que eu trago a estabilidade, saio da estagnação, porque nós temos sombras aqui. Se eu, de repente, envolvendo o passado ou a família, desequilibrar os assuntos, é claro que eu vou me encher de dúvidas e incertezas em qualquer assunto da vida. Porque eu vou manifestar as dúvidas e as incertezas dentro de mim para qualquer outro palco. Isso reflete, é como se respingasse, né? Acaba refletindo em vários assuntos, em vários aspectos. E no caso de touro, é eu trazer essa estabilização nos assuntos, e no meu caso está no palco do setor 12. E o setor 12 ele é exatamente o setor dos vícios e das virtudes, de todos os aprendizados vividos e assimilados, o palco do inconsciente. Então, claro que eu vou abrir as gavetinhas internas durante o ano, isso realmente procede, é o que eu vivencio. E vou ter que ver se elas estão organizadas ali, eu tenho que estabilizar. Eu não posso, de repente, desestabilizar a partir do que eu for tendo consciência, porque às vezes eu posso começar a ter consciência de muita coisa, né? Então é muito forte essa questão aqui para mim no caso do setor 12, mas Libra e Touro, gente, pode estar em qualquer setor. E aí a gente já viu sobre os setores, as casas, os palcos nos encontros anteriores, né? Então vocês já sabem, é só observar os signos protagonistas, porque eles são palcos de realizações no ano e onde está o planeta regente do ano, que também representa aí uma ferramenta importantíssima de atuação, tá? Lembrando que nós temos 6 eixos polarizados, tá? Na astrologia, nós vimos nos encontros anteriores. Se eu estou falando com o setor 4, a gente vai ter que conversar sobre o setor 10. Lembra que a balança, os dois pratos precisam estar equilibrados dos setores envolvidos. Da mesma forma, o 12 e o 6, que quando a gente analisa 12 e 6, está falando muito em relação à prática e o porquê. Saúde mental, saúde física, enfim. Nós temos que equilibrar os dois pratos também, seja qual for o setor que estiver os signos de manifestação protagonistas, nós precisamos olhar no sentido de polaridade, sempre tendo essa visão, tá? Analisou isso, viu essas questões, inclusive os planetas envolvidos, conversa com a pessoa, né, como que estão as situações, como que estão as coisas, enfim. Aí a gente pode partir para o mapa do ano. Vejam bem que eu já tenho um mapa natal que define cada signo em um setor específico. Lá no mapa do ano, que é um complemento a esses signos vão cair em outros setores. Mas eu sei qual é a origem deles. É essa origem aqui. Então, vamos lá para vocês poderem entender. Eu vou pegar aqui exatamente esse ano, tá? O ano que a gente está, 2021, mas no meu caso, como eu faço aniversário em novembro de 2020, esse mapa aqui gerou a partir de novembro de 2020. É o que conta aqui, porque o mapa do ano ele começa no momento do aniversário. Porque é exatamente o Sol fazendo a sua volta total ali no zodíaco aqui, né? Na roda zodiacal, tá? Então, a gente observa aqui, olha que interessante. Lembram que eu falei que é um complemento. Então, significa que eu já tenho um posicionamento para Escorpião, para Sagitário, para cada signo aqui lá no mapa natal. Onde esses signos estão no mapa natal, eles precisam estar bacana para que aqui no mapa do ano as coisas aconteçam. Por isso que a gente fala que o mapa natal ele é muito importante. Se eu já caminho, se eu já faço todo o meu esforço ali, já trabalho todos os assuntos no sentido de sombras, intensifico as luzes ali, eu já estou contribuindo com o ano. Então, naturalmente, as coisas vão acontecendo. É como se o universo conspirasse em meu favor, entre aspas, é exatamente a verdadeira magia da astrologia, que só acontece através do nosso esforço. Então a gente começa a tirar de letra os desafios que se demonstram. Então é importante ter o caminho do mapa natal, porque o palco do signo ali estando tranquilo, alinhado, ou melhor, harmonizado, eu consigo aqui trabalhar o palco que está presente no ano. Então, vamos lá. Eu estou com o Sol. O primeiro ponto que a gente analisa numa revolução solar é onde a gente tem o Sol, onde caiu o Sol. É um assunto do momento, é o assunto onde eu tenho que manter ali, ó, tudo bacaninha. Então, quer dizer, o setor 9 aqui é onde caiu o meu Sol. Eu não tenho Sol no setor 9. Eu tenho Sol no setor 5, tá? Então, eu tenho que ter aqui, primeiro,
a questão da filosofia de vida bem firmada dentro do meu ser, a espiritualidade verdadeira, todos os arquétipos são os mesmos, tá? Mas baseado na questão do setor 5, que fala muito de ser eu mesma, autovalorização, autoafirmação, buscar o que me motiva, ter, claro, cuidado com as sombras, porque o setor 5 é o setor do lazer, do prazer. O que, que eu busco como lazer? O que, que eu busco como prazer? E o quanto que isso está presente na minha vida? Porque, de repente, eu posso querer trabalhar, trabalhar, trabalhar sem parar e estou esquecendo de toda essa realidade. Se eu não procuro lazer para mim, prazer para mim, quem dirá vou conseguir ter aqui uma prioridade, que é o que o setor 9 fala, um alvo a atingir. Talvez eu jogue a flecha e nem consiga atingir o alvo por conta disso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que olhar também o objetivo do ano e o ascendente. São outros dois pontos fundamentais que a gente tem que conversar com a pessoa. O objetivo do ano, aqui no meu caso, é Sagitário. Então, Sagitário já fala dos arquétipos em si. Veja que converge muito com o local do Sol, porque o Sol está no setor de Sagitário. Então, a prioridade aqui esse ano é fundamental e está conversando com a filosofia de vida, com um aprofundamento em algum conhecimento. E aqui nesse palco, né, o setor 10 passa a ser o objetivo do ano. Então, eu vou ter que ter um alvo, eu vou ter que ter essa filosofia de vida bem sólida. Inclusive, quando eu fizer aniversário, o Sol continua a caminhar. É essa a ideia do caminhar do Sol. Depois ele vai entrar em Sagitário. Quando ele entrar em Sagitário, eu vou entender qual é a realidade dessa conexão aqui, que traz tanto tracinhos azuis, fluências, como tracinhos vermelhos, que é no caso um só, como desafio. Então fica muito claro para mim, é como se eu tivesse, quando a gente faz aniversário e o meio do céu, o objetivo do ano vem logo em seguida, a gente fica com uma visão muito clara de como vai ser o ano. Quando é no final, de repente o sol tivesse aqui só no final que eu iria ter a subida da montanha do ano, né? É como se eu tivesse um feedback do ano. Eu olho tudo de cima para ver como que foram as coisas, se eu acertei, se eu devia ter feito outra coisa, enfim. No meu caso aqui, eu tive já uma clareza logo no começo de como as coisas iriam se desenrolar, porque já está aqui logo perto do meio do céu, né, do objetivo do ano. Então, aqui, claro que se demonstrou qual era a minha prioridade, isso é fato. Então, chegou o Sol naquele signo, se demonstra o que está presente. Tem influência? Foi tranquilo entender qual a prioridade, de repente já começar a manifestar. Tem desafio? Algumas questões, de repente, pode ter desafiado. E está conversando com a questão aqui de peixes. E ainda mais Netuno, que quando está desafiado pode trazer a questão da frustração. Mas é um desafio de levinho aqui, né, gente? Lembrando que o mapa natal depende, o mapa do ano depende do mapa natal. Então, onde está Sagitário no meu mapa? Sagitário cai no setor 7. Veja, Escorpião cai no setor 6, mas eu estou com o Sol no setor 5, no mapa natal. E Sagitário cai no setor 7. Então, claro que eu preciso ter as relações harmonizadas, eu preciso ter o trabalho do meu setor 7 para que eu entenda, inclusive, qual é essa prioridade e que eu consiga manifestar, inclusive. A própria questão da relação, setor 7, pode ser o objetivo do ano para a pessoa. A gente sempre pergunta como que está a relação. Setor 7 é contratos, relações profissionais e afetivas. Como que estão essas questões? Está aqui como objetivo do ano. Então, já é manter aquele palco bem bacana no mapa natal e trazer como objetivo prioridades importantes e fundamentais para o ano, né? E claro que o Sol ele continua a caminhar. Mas antes, vamos só ver aqui a questão do ascendente. Ascendente é fundamental no mapa do ano. São onde nós temos. É o momento em que nós temos ali as transformações do ano, inclusive onde está o regente, é onde acontecem as fortes experiências. Então, peixes aqui é o ascendente do ano e peixes no meu mapa é minha missão. Está lá como montanha que eu devo subir. Então, é um ano que eu já estou trilhando forte, firme, assim deve ser, pelo menos, na minha montanha, naquilo que eu considero como ideal a atingir, porque Netuno e Peixes traz a ideia de um sonho, um ideal, né, para poder realmente um sonho para se concretizar, um porquê sendo colocado em prática, que é a polaridade aqui de Virgem. Então eu pego esse Peixes e vejo onde está o regente dele, que é Júpiter. No meu caso está aqui, setor 11. Então eu sei que vai rolar coisa ali, fortes experiências no palco do setor 11, que é o palco dos grupos, né, das interações.
Então, naturalmente aqui, veja, quando chega o Sol em Capricórnio, aí eu já vou saber o que vai acontecer, porque o Sol vai iluminar os assuntos de Capricórnio nesse mapa. E aí ele vai iluminar a questão dos grupos. E ficou muito claro para mim mesmo quando foi janeiro, porque quando o Sol entra em Capricórnio é 20 de dezembro a 20 de janeiro aproximadamente. Eu sempre passo essa data nos atendimentos, mas se você preferir passar lá certinho, tanto faz, tá? Pode ser até que a gente sinta um pouco antes, enfim. E aí eu já percebi mesmo a questão dos grupos, das interações, né? E aqui se manifestou o desafio que vem de Mercúrio. Então, Mercúrio está desafiado no setor 8, conversando com essa realidade. Aqui nós temos Saturno, Júpiter e Plutão. Saturno que cobra, Júpiter que quer expandir, Plutão que quer transformar, fazer transformações profundas. Então, já é um chamado para trazer isso para as minhas interações. E claro que não foi fácil, foi desafiador. E foi mesmo, envolvendo Mercúrio, que fala de como eu me comunico, como eu me expresso, como eu compartilho meu conhecimento. E nesse momento eu realmente senti uma necessidade muito grande de começar a compartilhar, uma cobrança muito grande dentro de mim para compartilhar o conhecimento. Tanto é que eu comecei a gerar, a combinar os encontros com maior intensidade para o ano de 2021, para eu poder compartilhar o conhecimento. Foi exatamente nesse momento aqui que eu vi essa necessidade. É uma cobrança que envolve o conhecimento adquirido, está falando com Mercúrio, e o setor 8 ele é o setor da transformação, da intensificação ou do corte do que não serve. No momento eu não preciso cortar nenhum conteúdo, mas eu preciso intensificar. Então a gente observa qual é a realidade da pessoa, a pessoa faz esse filtro, naturalmente. E aí e nesse momento a gente percebe que isso se manifestou. Junto com isso, nós temos uma afluência. Desculpa. Então, nós temos aqui uma afluência que quando é pequenininho, lembra que nós vimos? Depende da pessoa, o sextil. Então, dependeu de mim estabelecer esse ideal, porque está conversando com o Netuno, que são os ideais, o que inspira, o porquê, o sonho, peixes, que fala muito da realidade da montanha que eu estou subindo, do que eu considero como o papel social fundamental na minha vida, né? E realmente eu aproveitei essa fluência aqui e fui embora, tá? Aí quando chegou em Aquário, não tem nenhum planeta em Aquário aqui, então foi tranquilo, né? Normalmente não acontece nada não, a não ser que tenham trânsitos no mapa natal, que aí é assunto para os próximos encontros, tá? E aí a gente observa que durante os trânsitos de alguns planetas as coisas vão acontecendo, tá? Mas o mapa do ano já traz muita clareza, tá? Quando chega em Peixes, aí sim, né? Nós temos mais um acontecimento. Vejam que onde nós temos planetas são os estopins de acontecimentos, possíveis acontecimentos durante o ano, tá? Lembrando que onde não tem, não quer dizer que não tem acontecimento. Acontece coisa com a gente o dia todo, todos os dias. Isso tem a ver com trânsitos, tá? Só para vocês poderem entender aqui. E aí o Peixes estando aqui, ele é o ascendente, então aí chegou o momento, né? Aqui foi exatamente o momento do dia 20 de fevereiro a 20 de março, tá? Que é o Sol em Peixes, 20 aproximadamente. Foi quando eu tive clareza de qual seria meu ideal no ano, até porque quando eu fiz aniversário já tinha esse tracinho azul, né? Chegou aqui, eu comecei a realizar, porque o ascendente ele é atitude. E realmente aqui eu comecei com a atitude, foi quando eu comecei a organizar os cursos, e em março eu comecei com ele. Logo em seguida que foi quando o Sol entrou em Áries, inclusive no finalzinho de Peixes. Veja como bate, inclusive, com a minha realidade. Vocês vão perceber que super bate com a realidade da pessoa. Quando o Sol entrou em Áries aqui, né? O Sol entrou em Áries 20 de março a 20 de abril, aí iluminou esse Marte, que aqui, né, nós percebemos que é um dos maiores desafios do ano também, de oposição, conversando com a questão de Sagitário aqui, numa fluência natural. Quando o Sol chegou em Sagitário, eu já tive uma clareza do que seria esse Marte. Porque conversou mesmo, nesse momento, muito com a questão financeira. Vejam que esse Marte está no setor 2, que fala das finanças, é o palco das finanças. E Vênus está no setor 8, que fala muito das instituições, bancos, valor do outro, desapegos, enfim. Aqui eu ia ter que trazer, e vejam só que força, Marte em casa em Áries, Vênus em casa em Libra.
Então, é o ano para eu poder estabelecer o equilíbrio em relação ao que eu ganho e o que eu faço com o que eu ganho, literalmente. E ter muita sabedoria. Sagitário fala de sabedoria. Sabedoria para poder lidar com essas questões. E não por acaso o universo pediu para que eu tivesse um ideal que fosse além, por isso que Saturno me cobrou em relação às questões do compartilhar conhecimento, porque foi exatamente trazendo essa movimentação que eu gerei mais atendimentos e foi dessa forma que eu também consegui gerar mais recurso financeiro, porque quando chegou aqui, eu percebi a necessidade desse equilíbrio. E logo em seguida, quando eu percebi eu tendo que agir em prol das finanças para poder trazer o equilíbrio, eu já tive o Sol entrando em Touro, que trouxe exatamente esse Urano iluminado, que vocês podem perceber que tem dois desafios aqui, Urano e Lua, são dois momentos mais desafiadores, né? E o Sol entrando em Touro já é 20 de abril, é 20 de maio. E o Urano, ele é desafiado, a gente já viu nos outros encontros, podem gerar imprevistos, cortes, rompimentos. Como está no setor 13 e 9, quando tem desafio voltado para o setor 13 e 9, é o setor da escolha. Porque o setor 13 ele é o da diversidade, o setor 9 ele é o da prioridade. Então, e eu estava já sabendo, quando o Sol chegou em Áries, que eu ia ter que fazer alguma escolha aqui. Eu ia ter que estabilizar alguma coisa. Na verdade, eu ia ter que também trabalhar os arquétipos de Touro, porque Touro fala muito dos valores. Então, e lembram que Touro no meu mapa está no setor 12. Veja que aqui ia ser colocado em prova muitos valores que eu tenho dentro de mim, virtudes. Muito interessante isso, fica muito claro. A gente tem que fazer essa conexão com o mapa natal, senão a gente fica boiando no mapa do ano, tá? E aí, dito e feito, então nesse momento aqui eu tive que decidir, eu dou aula também, sou professora, e a gente está nesse momento de pandemia, então anunciaram em pleno pico que nós voltaríamos para a sala. E a gente sabe que sala de aula é extremamente precário, aglomeração e ainda sem ventilação. É totalmente largado a educação no sentido estrutural. E outras questões também, não só nisso, né? E a gente ia ter um problema seríssimo com isso. Então, a equipe, todos os professores resolveram entrar em greve. E iriam ter o quê com a greve? Corte nas finanças. Vejam como bate. Escolhendo a greve, eu ia ter cortes com as finanças. Por isso que eu tive que me preparar de outra forma. Por isso que apareceu. É isso que o mapa do ano traz. Possibilidades da gente poder passar pelos... Porque desafios vão vir. Mas a gente aproveitando as fluências, a gente vai lidar melhor com os desafios e ainda trabalhando o mapa natal, tá? Então chegou nesse momento, eu quase não entrei, porque eu não queria ter esse desconto. Mas aí eu comecei a pensar na questão dos valores de touro. Peraí, minha mãe era taurina, fiz toda essa junção. Todos os aprendizados vividos vieram muitos valores. Os valores de lutar por alguma coisa, eu peguei muito da minha mãe. E tem a ver com o setor 12. Minha mãe vivia falando para mim, se precisar, lute, né? Vai lá e luta. E minha mãe também me incentivava a entrar em greve, quando eu comecei na educação, desde 99, 2000, enfim. Veio muito isso à tona. Então eu entendi a mensagem, porque eu tenho consciência aqui do mapa. E aí eu decidi por eu romper. Veja, Urano, eu rompi com a questão financeira touro. Olha que bacana, eu decidi, tá? E o interessante é que no fim passou um dia e aí a prefeitura voltou atrás porque todo mundo se uniu. Todo mundo se uniu. Absurdo, né? Absurdo colocar todo mundo em risco. As famílias. Como que eu ia deitar a cabeça no travesseiro? Isso são valores. Como que eu ia deitar a cabeça no travesseiro e imaginar que eu pudesse ter permitido que um aluno entre outro passou o vírus para um, morreu a mãe do outro? Isso pode acontecer. Questão de valores, princípios. Isso tem muito a ver com touro. Fantástico, né? Então. E aí, nessa questão aqui, eu sei os detalhes porque é meu mapa, mas quando você está atendendo alguém, você já vai falar, a pessoa já vai saber. Porque se eu tivesse feito o mapa com alguém e a pessoa falasse, quando chegar o Sol em Touro, você vai ter que tomar uma decisão e procure se basear nos arquétipos de Touro, seus valores pessoais. Veja, gente, tem tudo aí. Eu não preciso saber da vida da pessoa. Se baseie nos seus valores pessoais, se baseie na sua estabilidade interior, porque Touro está lá no seu setor 12.
Na dúvida, lembra do mapa natal. Onde está esse signo, sabe? Isso já é uma chave preciosa, né? E aí, a questão aqui foi que eu precisei só de um dia, e aí a gente já conseguiu acabar fazendo com que ele adiasse, tá, a volta, porque realmente era um absurdo. E no fim eu percebi que eu estava sendo testada só em relação aos meus valores, nem era em relação às finanças. Então aqui o que ficou mais forte foi em relação aos valores, né? E que de alguma forma eu iria ser cobrada depois se eu tivesse negado me unir em prol dos valores, se eu tivesse pensado só no dinheiro. É muito delicado, porque a astrologia não se baseia só nessa questão material. Questões materiais são acréscimos. Então, e eu tenho trabalhado muito isso, já com a questão do mapa natal. Eu não tenho problema para me apegar, mas a gente tem contas, né? Enfim, os valores aqui tiveram que ser superiores. E para touro, é preciso ser primeiro para depois ter, tá? Uma dica aí. A gente já viu nos encontros anteriores, mas isso bateu muito aqui. E claro que afetou minha alegria, né? Por isso que está aqui desafiado. Setor 5, lua, sentimentos, filha. Setor 5 é o setor dos filhos? Eu já pensei na minha filha. Peraí, pode envolver filhos, podem envolver. Ah, porque logo aqui em maio eu já sabia que ia desafiar essa lua. A questão da área da educação, que é o setor 5, a questão de filhos, da alegria, do lazer, do prazer, ficou aqui comprometida, claro, por conta dessa tomada de decisão, dessa obrigação que imprópria para o momento, total abalo, né? E vejam que dentro de mim não ficou tão forte, porque aqui o traço não é exato, né? A quadratura aqui não é exata. Mas poderia ser exata e nem ter ficado forte, porque tudo depende do mapa natal. Lembra, né? Se eu tiver ela firme e forte, eu já lido melhor com os desafios do ano. Quando o Sol chega em Gêmeos, aí ilumina isso daqui, ó, que é o ponto kármico da libertação. Então é para cá que as coisas, quando a gente tem um eixo de libertação e aprisionamento no ano, é muito bacana, porque eu sei para onde as coisas caminham. Tanto é que quando veio a questão da greve, eu falei, isso não vai demorar muito, porque aqui, ó, está apontando para o setor 4, eu vou ficar em casa. O setor 4 é o lar, é o passado, é a família. E Gêmeos é a comunicação, é quem compartilha conhecimento, é o meu ascendente. Então aqui eu, como professora, ia ter que atuar em casa. Então eu sabia que quando o Sol entrasse em Gêmeos, eu estaria em casa por algum momento. Por algum motivo, em algum momento aqui eu ia estar em casa sim. Talvez voltasse um pouquinho, eles iam ver que ia ser um caos, porque se alastrou, enfim. E aí eu ia ter que acabar voltando para cá e me comunicar de casa. É para onde as coisas se encaminham no ano, o eixo da libertação do ano, tá? É para onde a gente se direciona, tá? E fora que também traz a realidade fugindo um pouco dessa realidade do lar, é, a gente tem que conversar. Veja, Gêmeos, ele é a abertura para o novo, e eu tenho que inovar aqui as questões da casa, do lar, do passado, trabalhar, se voltar para esses assuntos, para entender no sentido mental, porque Gêmeos é a mente, né? E também trazer inovações, inclusive dando aula não só como professora, né, alfabetizadora, mas também da astrologia, que eu já comecei a idealizar desde aqui. Então tudo converge, porque a gente pode ter várias ramificações para as interpretações de acordo com a realidade da pessoa. Quando o Sol entrou em Câncer, né, que ainda ele vai entrar, não tem nenhum planeta aqui, porém a Câncer é regido pela Lua e está perto, porque o próprio signo de Câncer ele se firma no setor 5. Então já vai rolar coisa da Lua aqui. E é exatamente o outro momento, então eu sei o que vai rolar aqui. Aqui nesse momento, inclusive quando eu fiz aniversário, que já conversou aqui, quando eu fiz aniversário em novembro, já começou a questão, será que eu vou ter que voltar aqui já em dezembro, enfim, já estava tranquilo, eu estava já acreditando, inclusive, estava idealizando isso, porque o que a gente mais quer é que as coisas normalizem, né? Mas aqui a conversa foi outra, porque não se normalizou, não. E aqui vai ser de novo, ó. Então, quando chegar o Sol em Leão, mas já sentindo em Câncer, Sol 20 de julho a 20 de agosto, essa mesma questão vai voltar. E aqui percebam que só tem tracinho vermelho, então aqui vai vir mais forte. Do tipo, vai ter que voltar e não vamos mais voltar atrás. E aqui talvez seja o momento que eu vou ter que realmente, se tiver a oportunidade, entrar em greve de novo. Vocês entenderam? Porque se repete.
os assuntos se repetem. Nas pontas dos desafios ou das fluências, os assuntos se repetem, tá? Então você pergunta para a pessoa, o que rolou aqui? A pessoa vai falar isso, isso, isso. Olha, então vamos lá. Isso que rolou aqui, que converge muito com esse assunto, vai se repetir aqui. E aqui vai ser mais forte no meu caso, porque aqui só tem tracinho vermelhinho, não tem azulzinho não. E aqui está falando diretamente com o palco do filho, do alegria, do lazer, do prazer. Mas eu tendo consciência, eu não vou me deixar abater, eu não vou me desmotivar. Por quê? Porque eu tenho outro caminho. Eu tenho lá no meu mapa natal um caminho que me sustenta, que é o que me motiva, que já me traz todo o trabalho leonino. Leão no meu mapa é o setor 3, setor do palco da comunicação e expressão. Envolve sendo professora, mas também envolve todo o palco de comunicação e expressão do meu verdadeiro papel social, minha missão. O trabalho como professora alfabetizadora não quer dizer que está errado, mas eu tenho uma missão e essa eu não posso deixar de realizar. Às vezes ela está junto com o trabalho, às vezes não, né? Enfim, depende de cada pessoa. E aí isso se repete aqui agora, veja que a questão de Marte vai se repetir aqui, porque Virgem não temos nada, mas quando o Sol entrar em Libra, que é 20 de setembro a 20 de outubro, vai ter Libra com Vênus, o desafio de novo, então vai ser um momento que eu vou de novo ter que trazer o equilíbrio das finanças, não por acaso, porque aqui provavelmente eu vou ter que entrar em greve de vez, pode ser, por que não, né? E aí, quando chegar aqui, veja que tem Vênus em Libra no setor 8. Tem um ganho. Talvez eu vá entrar em greve, vou ter que ficar afastada, mas eu vou receber esse dinheiro. Porque aqui é um ganho, é uma fluência. Né? Então, tem uma fluência, setor 8, que fala do valor dos outros, da instituição, no caso, prefeitura, dos bancos, enfim, eu vou ter uma saída aqui. Eu tenho um desafio, vou ter que manter o equilíbrio, e é quando eu resolvo. Vejam que bacana. Né? Então, é legal saber disso, porque aqui eu não, tendo consciência da astrologia, a pessoa vai ver, aqui é o desafio, mas poxa, aqui vai ter a fluência, vai ter essa saída, Vênus é a escolha, Vênus é o planeta do ano, né, regente do ano, bacana esse momento. E aí nós temos Mercúrio, que vai ser a ideia lá do que eu vivenciei em janeiro. Já o que aconteceu em janeiro se repete. E aqui a cobrança é para fechar. Vai ser do tipo, e aí, você começou seus cursos, começou a questão da interação, como, claro que aqui envolve a interação com o grupo escolar também, no caso da alfabetização. A questão que está muito difícil, essa comunicação, né, por conta da pandemia, e a questão de eu querer compartilhar conhecimento, me sentir, né, cobrada por isso, para expandir o conhecimento e compartilhar, contribuir. Então aqui vai ser tipo como se fosse uma cobrança interior mesmo de vez, né? E a ideia é que eu não me sinta é, é, no sentido cheio de dúvidas, incertezas, né? Enfim, será que eu consegui intensificar esse conhecimento? Será que faltou intensificar? Será que eu vou gerar crises aqui ou vou gerar realmente transformações bacanas, sabe? Então, é claro que tendo consciência disso, eu já estou caminhando para quando chegar aqui eu olhar e falar, poxa, tá desafiador fazer os cursos agora, mas pelo menos eu já estou construindo. Durante todo o ano eu vim baseada nessa construção, né? E aí a gente fecha aqui o ano termina quando o Sol se encontra de novo com o Sol aqui, e aí a gente tem o próximo ciclo, o próximo mapa, outra ideia. Lembrando que Libra no meu mapa está lá no setor 4, setor 4 e 5, com planetas firmado também no setor 5. Então, esse palco tem que estar bacana. Lembra que eu falei que lá no mapa natal, se eu desarmonizar assuntos familiares e do passado, eu tenho problemas aqui, né? Talvez eu não saiba lidar com as questões do equilíbrio das finanças, dos valores. Talvez eu perca no sentido mental, né, o foco no que eu quero expandir nos grupos quanto inovações, enfim. Pode gerar problemas se o palco lá de Libra, no mapa natal, não tiver bacana. É muito importante porque desses dois pontos a gente tem dois desafios fortes, do mesmo lugar. O local da transformação, do corte do que não serve, do desapego, da intensificação do que vale a pena. Então, esse é um momento muito importante, setembro. Da mesma forma, tem tracinho azul, então. Lembrando que desafios, gente, eles são muito relativos, tá? Um desafio que você vê, de repente, uma lua assim, ó.
Pode ser uma coisa de leve, mas pode ser uma coisa mais forte, tudo depende da importância que a pessoa dá. Então, depende inclusive do mapa natal, porque se ela já tem um setor 5 muito forte, que é o meu caso, aqui a tendência é ficar forte também, o assunto é o mesmo, os arquétipos são os mesmos, e os signos envolvidos, porque a gente tem que pensar onde está leão, onde está o signo de câncer, e onde está a lua da pessoa. Como que ela lida? É muito desafiado? Tem planetas desafiados nesses signos? Como que ela lida? Então a gente já vai ter uma noção de como ela vai lidar com os assuntos também no ano, né? Para mim, eu tenho um apego total às questões da minha filha. Setor 5 é importantíssimo para mim. Né? Eu preciso realmente ter motivação e emocional mesmo. Se eu me sentir desmotivada emocionalmente diante do meu trabalho, não rola. Que é exatamente o setor 6 firmado em Escorpião junto com o setor 5. Se vocês preferirem, dá para fazer isso daqui, né? Colocar revolução. Eu gosto assim, né? Revolução solar no externo. Opa, peraí que eu inverti, né? Porque eu tô com o mapa da revolução. Revolução solar dentro e o mapa natal fora. Tá vendo? O mapa natal fora. Dá para fazer isso. Veja que eu tenho aqui o Sol e Lua se projetou aqui, né? Que é o setor 5. O setor 6 se projetou aqui, ó, no setor 9. Então, se você preferir, você pode olhar isso, porque a gente consegue observar nitidamente onde estão os planetas, os signos. Eu, particularmente, não gosto porque confunde o olhar da pessoa. Fica um pouco confuso para a pessoa, para quem vê. Eu prefiro ficar falando e, de repente, voltar no mapa natal para a pessoa visualizar. É mais didático. Mas isso é de cada pessoa, tá? Se você preferir olhar assim, preferir que fique mais claro para você. E aí você vai mostrando, enfim. Se você também quer fazer o atendimento presencial assim, de forma interativa, melhor dizendo, ou se você prefere fazer de forma escrita, né? Enfim, tá? Um mapa de revolução solar é muito difícil fazer de forma escrita, tá? Porque o mapa do ano, ele depende muito da realidade da pessoa. Até inclusive, eu vou voltar aqui, até inclusive um mapa depende do outro. Tipo, os mapas são acumulativos, cada ano se acumula o outro. Então, eu também tenho que ver o mapa anterior para ver como que as coisas rolaram e o mapa posterior para ver como que as coisas se encaminham. Por exemplo, esse ano eu tenho muitos desafios, mas quando a gente olha o próximo, vejam, eu já tenho maiores fluências, já tenho transformações, atitudes, ó, um ano de renascimento, isso é muito importante também ficar registrado aqui. É um ano de renascimento, nós temos Gêmeos aqui, que é o meu ascendente, e Peixes, que é a minha missão. Sempre quando a gente tem um ano de renascimento, que o mapa do ano se repete, ou melhor, o mapa natal se repete, é um grande momento para a gente poder ir estruturando a subida da nossa montanha, o que a gente realmente tem como objetivo principal de vida. Verdadeiro papel social de contribuição. E vejam que aqui eu vou ter Câncer e Capricórnio interceptado. Então, signos interceptados no ano são signos kármicos, entre aspas, para o ano, porque eles já estão mal resolvidos. Podem, não é fatídico, estar mal resolvidos. Então, tem que perguntar para a pessoa onde ela tem um signo de Câncer, onde ela tem um signo de Capricórnio. O meu caso é o setor 2 e 8. Veja como converge, né? Questão financeira vai depender de Gêmeos. Lembra que a gente viu nos outros encontros? Que o setor 2, quando tem interceptado, a gente tem que olhar aonde a cúspide cai. No caso aqui é Gêmeos. Então, o setor 2, o signo de Câncer, está dependente de Gêmeos. Então, como eu vou trazer a segurança financeira, que é o arquétipo de Câncer? Através da comunicação e expressão inovada, que são exatamente os cursos que eu estou gerando hoje. Eu busquei uma forma de comunicação. Não precisa necessariamente ser só cursos, é a minha realidade. Vocês vão conversar com a realidade da pessoa de acordo com os arquétipos envolvidos, né? E aí eu vou trazer a segurança. Da mesma forma que eu tendo esse alvo, né, aqui no setor 8, eu trago a transformação sem perder o foco, né, que é exatamente a ideia de Capricórnio. Agora, se eu não tiver o alvo, eu vou perder totalmente o foco. E aí isso podem gerar crises, porque o setor 8 fala disso. Embora aqui no setor 8 a gente não tem desafios, gente. Então isso a gente também precisa observar. Crises, muito relativo, porque aqui está com influências, então são transformações que vão acontecer.
né? A gente tem que se atentar aos desafios. Aqui fica nítido que o desafio vai conversar com o setor 6, setor do palco do trabalho, dia a dia, saúde, junto com a questão do setor 12, que fala das realidades internas, das gavetinhas interiores, dos vícios e virtudes, dos aprendizados vividos e assimilados. Urano está desafiadão aqui, ó. Vai rolar alguma coisa aí dentro de mim que eu vou sentir uma necessidade de inovação. E eu já estou observando nesse ano. Vejam só como bate, um ano se completa o outro, né? Depende de outro. Então, se eu já trabalhar durante esse ano a questão dos valores internos, a partir de vivências, né, experienciadas, eu não vou ter problema com esse Urano aqui. Agora, se eu não trabalhar a questão dos valores internos, que já estão sendo demonstrados claramente para mim, porque Touro também é protagonista no ano de 2021, aí eu posso ter sim problemas interiores. E aqui é eu comigo mesmo, que vão afetar a questão do setor 6, que é o trabalho, vai respingar no palco do trabalho. Até pode ser que manifeste na saúde, né? Como queda de imunidade, e aí de repente eu ficar um pouco doente, enfim. Nós estamos em plena pandemia, eu vou ter que ter cautela nesse ano aqui, ó. Tudo isso a gente demonstra, a gente fala, a gente conversa durante um atendimento, tá? E lembrando que os pontos que nós não temos planetas têm os trânsitos, tá? Então, quando a gente vê os trânsitos, que é assunto para os próximos encontros, nós temos aqui você clica aqui, né? Trânsitos, e nós temos esses planetas ao redor. E aí, conforme eles vão passando, nós vamos entendendo a mensagem. Cada planeta tem uma mensagem específica e vai conversar com cada setor específico de acordo com seus arquétipos, né? E nós estamos hoje num eclipse lunar, que aqui eu já vejo que claramente se demonstra no palco do setor 12 e 6. Lembrando que aqui é palco do setor 12 e 6, que é Gêmeos e Sagitário. E no mapa do ano é palco do setor 4 e 10. Setor até 3 e 9, porque está 5 graus aqui. O eclipse está a 5 graus. Então, é 3 e 9. Está conversando com escolhas agora também, envolvendo o meu lado interior, né? Tudo que está dentro de mim. E isso realmente está acontecendo, tá? Mas é isso que eu queria explicar aqui para vocês. Esse encontro de revolução seria breve, né? Então, é exatamente essa explicação. Nos próximos encontros, eu vou falar de todas as revoluções, eu vou explicar de forma mais detalhada, vou repetir a revolução solar nos próximos encontros e vou falar de todos os ciclos planetários. Eu não vou, porque o Sol é um planeta também para a astrologia, né? Eu não vou falar só do Sol, eu vou falar de todos, tá? Os ciclos planetários, porque aqui a gente tem, olha, do Sol, o da Lua, que nós temos que são 28 dias, também é importante, porque em cada mês específico, tá, de uma revolução solar, vamos ver essa próxima. Em cada mês específico de uma revolução solar, eu posso jogar na revolução lunar. Deixa eu só voltar aqui para anterior. Por exemplo, essa aqui, para eu poder ter uma clareza maior, né, do que acontece aqui, eu posso pegar o mês de novembro, ou melhor, agosto, 20 de julho a 20 de agosto, e jogar aqui na revolução lunar para ver onde cai a Lua, entendeu? Os outros ciclos planetários podem contribuir. É que não aparece aí, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Acho que agora tá. Então, eu coloquei aqui a Lua, tá? E aqui eu vou colocar, pode ser a data de hoje mesmo, mas aí a conversa vai ser lá em agosto de 2021. Agosto, tem que ser o mês que a gente viu lá. Aí eu olho aqui. Não me interessa o mapa não, tá? Me interessa onde está a Lua. Veja, a Lua está caindo exatamente, isso daqui é agosto, ó, exatamente agosto. Até um pouquinho antes eu posso fazer, que a Lua tem 28 dias, cai aqui. Está conversando com o setor 6, olha aqui, ó. Setor 6, incrível, porque isso vai ser realmente refletido no palco do trabalho, que não é minha missão. E onde nós temos a Lua é onde vai gerar ou o conforto ou o desconforto emocional. É legal isso, né? Então, vocês podem também buscar a revolução da Lua,
tá? Para vocês poderem entender. Por isso que eu não deixo assim, porque fica pequenininho, tá vendo? Deixa eu tampar aqui de novo. Aí por isso que eu prefiro deixar assim para ficar maior para vocês enxergarem, tá? Então é legal olhar onde está a lua, mas a lua são 28 dias. Eu costumo olhar só onde está a lua, caso eu perceba que seja necessário, porque a lua vai me dar mais pistas de onde vai ser esse desconforto ou conforto emocional para a pessoa. Desapego ou apego emocional, que é o que gera o conforto ou desconforto, né? E aí, deixa eu mostrar aqui de novo. Os outros planetas também têm. Mercúrio tem o seu mapa específico, tem a sua revolução. Vênus, entendeu? Então, nos próximos encontros, porque de repente, vamos supor, você quer olhar aqui o palco de agora, né? O meu mapa de agora. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui de novo. De repente, você quer saber sobre esse Vênus aqui, né? Esse Vênus. E aí, para você saber sobre esse Vênus, tem que olhar o quê? A revolução de Vênus, sabe? De repente pode ajudar a interpretar exatamente em que local Vênus está nesse momento do ano também, que é setembro, quando o Sol chega em Libra. Enfim, nos próximos encontros eu vou conversar sobre cada ciclo planetário, cada planeta, tá? E vamos conversar sobre progressões, porque nós temos o mapa progredido. Eu vou conversar só em relação à progressão do mapa natal, que traz muitas coisas bacanas também de interpretação, tá? Vamos também conversar um pouco sobre sinastria, já o suficiente para poder entender muita coisa, tá? Se você tiver alguma dúvida, como essa aula foi dessa forma, porque não deu certo da gente se encontrar, eu resolvi gravar dessa forma, muitos não iam poder se encontrar, então eu resolvi gravar e disponibilizar para vocês. E aí você me diz, quem tiver dúvida, entre em contato, pergunta alguma coisinha específica que eu não tenha dito, eu passo para vocês, tá bom? E se quiser saber mais aprofundado esse assunto e os outros ciclos planetários que podem contribuir com a interpretação da Revolução Solar, é só você garantir sua vaga, tá? Para a nossa próxima turma, que vai ser agora dia 10/6, é quando a gente inicia, tá bom? Bom, é isso, gente. Eu espero que eu tenha contribuído aí de alguma forma. Qualquer coisa me escreva. E eu espero vocês no próximo encontro, hein? Um beijão. Tchau, tchau.